A Disney comprou partes da Fox, isso significa agora que o universo Marvel do cinema pode ter Quarteto Fantástico, X-Men, Deadpool, e a gente vai falar aqui sobre as nossas ideias, como a gente pode combinar Vingadores e X-Men nos cinemas. Pra mim, a coisa mais interessante que eles têm é o Galactus. Ter o Galactus, ter um super vilão que é da mesma magnitude do Thanos de volta, que você pode construir um universo em volta. Da mesma maneira que você fez com o Thanos, aparecendo aos poucos ao longo dos vários filmes, construindo outras coisas ao redor dele. E no final das contas você tem o Galactus, que ainda, acima de tudo, ainda tem o Surfista Prateado junto com ele, que é uma coisa que, você sendo fã de quadrinhos ou não, se você é fã de herói, você gosta do Surfista Prateado, que o visual dele é fantástico. Sem dúvida. Se a gente fizesse uma bolsa de apostas aqui, eu acho que a mais segura seria dizer que o Galactus vai aparecer em algum momento, porque é uma forma de você representar o quarteto, é uma forma de você ter uma ameaça maior que o Thanos. E é legal também, porque nos quadrinhos, originalmente, o Galactus, ele tá envolvido com várias entidades e forças do universo que se misturam com outras coisas. A Força Fênix, por exemplo, é uma coisa que vem da origem dos tempos e está envolvida nessa história. Tem a eternidade, tem a morte, conceitos que já estão aí nos outros filmes, em Thor Ragnarok, em Guardiões da Galáxia. Isso pode reaparecer com Galactus. E seria muito legal também para você aumentar o nível aí das ameaças. E já que você falou também agora da Força da Fênix, tem uma coisa que eu acho muito interessante que aconteceu recentemente, que é todo o arco de X-Men contra Vingadores, que é X-Men versus Vingadores, que é basicamente uma treta da Força da Fênix voltando e os Vingadores e os X-Men começam a entrar num grande atrito por conta do que fazer em relação a isso. A Força da Fênix se fragmenta, cola em cada um, tem uma guerra, é maravilhoso. E eu acho que, não sei, como as coisas podem começar a caminhar agora com os próximos filmes do X-Men que a gente tem ano que vem, eu acho que, enfim, pode ser um caminho pra gente ver, talvez, no cinema, um confronto entre X-Men e Vingadores. Seria muito justificável todo mundo entrar em guerra, porque os X-Men, eles meio que saem do controle, alguma coisa assim, e aí permite que eles entrem em atrito com os Vingadores. Acho que é outra ideia que poderia funcionar. Na questão dos filmes, o X-Men novo vai se passar em 92, que deve ser um pouco antes do novo filme da Capitã Marvel. Como vocês acham que eles conseguem ligar esses? Vocês vão usar vários universos? Ou eles vão dar um jeito de, tipo, a Força Fênix foi e abriu novos caminhos? Não, tem só uma coisa em relação ao filme, a ligação da Capitã Marvel e dos X-Men que eu acho muito legal, que é a ligação dela com a Vampira. Que a gente, enfim, tá aí sumida, esquecida no churrasco faz um tempo, mas ela tem uma conexão muito grande com a Miss Marvel, que basicamente a Vampira, ela tava na Irmandade Mutantes, ainda era uma vilã, tava com a Mística, que é a mãe adotiva dela. E na primeira missão dela na Irmandade dos Mutantes, o que faz A Vampira. O que faz a Vampira Deu pane, velho. O que faz a Vampira repensar tudo que ela tá fazendo em relação com a Irmandade dos Mutantes é que ela enfrenta a Miss Marvel e ela não tem controle dos poderes dela, ela drena todas as forças dela. É aí que a Vampira começa a voar também, que pega os poderes que eram da Miss Marvel, e que eu acho que, enfim, agora a gente tem uma possibilidade das duas estarem conectadas, né? Mas ao mesmo tempo, o filme da Fênix Negra vai sair no ano que vem, e ele deve estar todo planejado, contido dentro desse universo, sem considerar o universo Marvel e tal. E seria interessante, se você for renovar o elenco de alguma forma, se você, sei lá, eu imagino que eles queiram aproveitar alguns elementos ali, o Hugh Jackman talvez, mas não todo o elenco, todo mundo. Você tem uma oportunidade de limar, né? Se esse filme é passado nos anos 90 e o universo Marvel tá aí em 2020, pô, beleza, são 20 anos, aí você consegue trocar atores e justificar isso dentro do filme, trocando elenco. Eu acho que eles podem cogitar isso aí na hora de substituir alguém. Sim, eu acho que essa é uma solução mais segura até. Tipo, você tem o último filme agora, você encerra uma quadrilogia, seria uma quadrilogia. Seguramente você fez 3 filmes bacanas, mas aí você vai ter alguma saga Fênix. Aí você tenta dar uma resolução dessa saga pra segurar os mutantes em algum lugar. Você acha que eles ficariam isolados em algum lugar? Você acha que é possível fazer isso? Cara, acho que não. Eu acho que eles vão realmente justificar a existência dos X-Men nesse universo e fala, pô, é a feiticeira, sabe? Ela é mutante também, todo mundo é mutante. E aí você realmente agrega, e você coloca assim, você coloca o conceito de mutantes. Eu acho que isso vai ser resolvido muito fácil nesses filmes. E tem algumas sagas dos quadrinhos, por exemplo, a Axis, que é muito legal porque você consegue retomar alguns outros vilões, como a Caveira Vermelha. Você coloca a figura do Magneto como uma ameaça de verdade, não aquela figura que tá sempre em conflito e tal. No Axis é muito legal porque o Caveira Vermelha, ele usa a Genosha, que é uma ilha que vai aparecer no próximo X-Men. Ele usa a Genosha para criar um campo de concentração de mutantes, ele quer exterminar os mutantes. E aí o Magneto vai lá, derrota ele, e aí aparece essa entidade que é o Massacre Vermelho, que é uma transformação do Caveira. O Massacre é um negócio complexo e tal, porque tipo, é um personagem que ninguém gosta muito, mas eu acho que dá pra você aproveitar vilões, aproveitar o Magneto, pra você criar realmente uma saga nova que envolva tanto Vingadores quanto X-Men. E Genosha também tem aquela questão da Dinastia M, que é super recente também, e que basicamente
a Feiticeira Escarlate, ela surta, ela mata 3 dos Vingadores e é formada uma cúpula, uma reunião de heróis, de X-Men, de Vingadores, pra decidir o que eles vão fazer com ela. Essa saga ela acaba influenciando em toda a história do X-Men versus Vingadores, mas ela por si só ela é muito legal também. E tem a questão de que a gente vai poder conectar X-Men e Vingadores. Tem vários X-Men que fazem parte dos Vingadores. Inclusive, a gente tem agora Novos Mutantes, que tem o Míssil e o Mancha Solar, que também fazem parte dos Vingadores. O Fera também faz parte dos Vingadores. O Wolverine, ele foi super importante nos quadrinhos que foram adaptados nos últimos filmes dos Vingadores. A gente vai poder colocar todo mundo junto dentro do mesmo pacote. Eu acho que se você for adaptar a Dinastia M, seria também um jeito de você limpar completamente o painel que você tem de mutantes. Porque no caso, nos quadrinhos, ela tá numa pira de criar uma realidade só pra ela e tal, e ela fala, não, acabou os mutantes. E aí, realmente, você pode exterminar um monte de mutante que já tá aparecendo nos filmes aí, você não precisa ficar se justificando se um some, se um aparece, e aí você escolhe alguns, né? Você escolhe a dedo alguns mutantes que continuam vivos. Mas tem uma questão também, que é um pouco problemática em relação a esses universos começarem a colidir, que são os personagens que existem meio que nos dois universos. A gente tem o Pietro morrendo em Vingadores e tem o Pietro nos X-Men. E o Pietro ele é super importante em Dinastia M. Como eles vão resolver isso, eu não sei. Tem muita gente falando sobre a possibilidade de multiverso, então, mas nada foi oficial até agora. Se eu não me engano, a Evangeline Lilly falou sobre a existência de multiversos e como o Homem-Formiga 2 vai trabalhar isso. Então, possivelmente, a gente vai começar a ver alguma coisa de vários multiversos lá. Abre uma possibilidade de, talvez, juntar esses dois universos de uma maneira... Tipo, existe o multiverso onde existem os mutantes, e existe esse universo onde existem os Vingadores e etc. Aí, quem sabe, eles podem colidir, bater os dois, e aí tem uma... Pro outro. E tem de repente, o Pietro pode vir pra cá e ela adotar esse outro Pietro dos X-Men como o irmão dela. Seria uma justificativa, eu acho que do ponto de vista da empresa, do business, assim, acho que eles não estão preocupados com isso, vai e troca o ator logo, sabe? Porque o Pietro, cara, na boa, ninguém se preocupa com o Mercúrio, entendeu? Você pode trocar o ator lá e resolve, entendeu? Mas ao mesmo tempo, tem sagas muito legais que envolvem multiverso, dá pra você fazer uma história de incursões. As incursões é um conceito que o Jonathan Hickman, que é um cara conhecido por Quarteto Fantástico, e criou antes do Guerras Secretas, o mais recente. São universos paralelos que colidem. Então o universo começa a fazer um movimento e esses dois universos, eventualmente qualquer dois universos colidem, e aí colidiu a Terra 616, colidiu com o Universo Ultimate, que é quando realmente acabou o Universo Ultimate. Então, tipo, o universo precisa impedir que se choque com o outro, pode ser uma guerra de universos, aí seria realmente uma coisa do nível Galactus, assim, de ameaça, de saga. Você pode começar a criar uma fase 4 ou 5 da Marvel, você pode criar uma escalada de filmes contando histórias de universos paralelos que terminem em incursões, e aí você realmente usa isso para limpar personagens. Seria uma coisa foda, assim, tipo, pensando já em sagas futuras. E a história das incursões nos quadrinhos é muito legal. Também tem o Kang, que ele surgiu na época do Quarteto Fantástico, lá atrás. Ele é um vilão muito poderoso, mas ele é um vilão mais B, vocês não acham, não? Eu acho que é mais complicado você usar um vilão mais B em relação a, tipo, no momento em que você tem um Galactus, no momento em que você pode ter um Vingadores versus X-Men. Ele é muito importante, mas eu não sei se ele tem a força pra carregar um universo. Eu acho que ele pode ser um vilão pra você apresentar um começo de universo novo. O Kang tem um conceito interessante que eu acho que a Marvel vai começar a explorar no cinema, que é de viagens no tempo. Ele usa um artefato lá, uma máquina do pai do Reed Richards, o Nathaniel, e ele constrói uma máquina do tempo e com isso ele vira um déspota no tempo. Então por isso que ele viaja pro passado, ele vira um faraó, ele consegue realmente... É mais ou menos um conceito do Vandal Savage. É um cara que ele é imortal, no caso do Kang ele é um viajante, e ao longo dos tempos você se torna um tirano em várias épocas diferentes. Então seria legal para você realmente criar ideias de viagem no tempo, você justifica vários elementos ali de troca de personagem e tal. E, cara, é um conceito interessante. Embora o vilão não seja tão interessante assim, cara, viagem no tempo é muito legal. E também conexão, né? De você conseguir colocar o Quarteto Fantástico junto com os Vingadores em algum contexto. Eu acho que talvez ele seja, do que a gente tem nos quadrinhos, a melhor forma de conectar todo mundo. Eu acho que Galactus e Kang são dois vilões interessantes pra você apresentar quarteto. Mas aí depende do que você quer fazer com o quarteto, né? Se você quer que pode ser uma família que viaja no tempo, seria legal pra caralho. Se você quer que seja uma família, tipo, perdidos no espaço, que desbrava o espaço, aí você vai pra Galactus. Eu acho que as duas ideias são legais pra apresentar quarteto. Eu tenho uma predileção pelo Galactus, porque... Visualmente, né? Sim, exato. Sim. Visualmente, a gente ainda não teve a chance de ver esse Galactus. Mas agora a gente vai... Se a gente tiver a oportunidade de ver o Galactus, aquele gigante... Imagina acabar o Vingadores 4. Acabou, venceu o Thanos, aí cena pós-crédito, aparece só o surfista de costas, assim, olhando pro horizonte pra um planeta, e de repente surge alguma coisa que dê a entender que o Galactus tá lá. Nossa.
Afe Maria, nossa, eu arrepio de pensar num negócio desse. Mas vocês estão falando também só de guerra. Tem uma coisa que é um pouco mais suave dos quadrinhos que eu queria muito ver, que é a Tempestade casada com o Pantera Negra. Nossa senhora, Cara, eu queria muito ver isso. comentou isso na live. Comentou isso na live, falou, quero ver o Ororo junto com o T'Challa. Nossa, Também eu queremos quero ver. muito. Também queremos ver. E a gente já começou a levantar nomes. Se poderia ser a Beyoncé, a Tempestade, se pode ser a Rihanna. Tem que ser alguém foda, assim. Tem que ser alguém cabulosão. Diga aí nos comentários quem você quer que viva a Tempestade nesse relacionamento muito legal com o Pantera Negra. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau.